Existem muitas pessoas que não conseguem entender com clareza a transição do Testamento para o Novo Testamento. E nós sabemos que eles viviam debaixo da força da lei dada a Moisés. Você se lembra disso? Todos aqueles mandamentos e todos aqueles preceitos dados naquele deserto e escritos em tábuas de pedra, entregues. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás o bem ou a mulher do teu próximo, olho por olho, dente por dente, vida por vida, e aí vai adiante. E as pessoas que eram, por ordem de Deus, de acordo com seus pecados e iniquidades e sanções gravíssimas, dadas àqueles que deslizassem, de alguma forma transgredir ordenanças e aqueles mandamentos de Deus. E nós então vemos Jesus, o Filho de Deus, o Mestre, aquele que João Batista afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus começa a pregar e a causar com suas mensagens um rebuliço muito grande, principalmente porque suas mensagens pareciam contradizer estas leis sob as quais o povo hebreu alicerçava a sua fé. Porque, afinal de contas, o que Deus disse a Moisés é que a observância daquelas ordenanças e daquelas leis era perpétua. Ou seja, não iria acabar. E existem detalhes sobre a personalidade de Deus, o fato de que ele não muda, e isso foi revelado pelo próprio Deus, dizendo que ele não muda, e que nele não há nem sequer uma sombra de variação. Isso significa que de geração em geração, século para século, milênio para milênio, ele permanece o mesmo. Ele não muda seus conceitos, ele não muda o seu senso de juízo, ele não muda o peso da balança de seu julgamento. Ele é o mesmo. Então, não pode ter havido mudança em seus conceitos. Se é olho por olho, dente por dente, vida por vida, então os seus conceitos não podem ter mudado. E de repente, Jesus, o Nazareno, ele começa a dizer aquelas centenas de pessoas que se aglomeravam em torno dele para ouvir sua mensagem e serem curados de suas enfermidades e libertos de toda opressão do mal. Ele começou a dizer assim: não está escrito olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, preste atenção, isso é uma coisa séria. Veja, a razão pela qual isso provocou um rebuliço tremendo entre os fariseus e Caifás, o sumo sacerdote, e todos aqueles escribas e sacerdotes do templo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem
mal, ele bater numa face, vire a ele a outra face. Aquele que ele quiser tomar uma camisa, entrega a ele também a túnica. Aquele que quiser que tu ande com ele 10 passos, caminha com ele 1 quilômetro. Jesus curava as pessoas no sábado, onde foi expressamente proibido pelo próprio Deus qualquer tipo de trabalho. E aqueles judeus levavam isso muito a sério, rigorosamente. Aliás, até hoje, quando você vai em Israel e você está hospedado em um hotel no dia de sábado, até os botões já são todos apertados previamente para que as pessoas não tenham trabalho no sábado de esticar o dedo e apertar o botão. Veja. Sabe, Jesus disse àqueles homens que o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. E ele disse àqueles fariseus: se um jumento de vocês cair numa vala, vocês tiram ele, mesmo sendo sábado, ou os deixarão morrer lá, porque é dia de sábado. Enfim, quando nós vamos lendo a história de Jesus, suas mensagens, então ficamos impactados. Certa vez ele disse: meu sangue é verdadeira bebida, e o meu corpo, a minha carne, é verdadeira comida. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo e não tem parte comigo. Neste dia, especificamente, ele perdeu 500 discípulos. 500 foram embora, porque agora ele pegou pesado. Era expressamente proibido a todo judeu de tomar sangue, até de comer a carne sufocada. E agora ele vem dizendo que o sangue dele é bebida. E aquele que não tomar o seu sangue não tem vida em si mesmo e não tem parte com ele. 500 foram embora. E então ele vira-se para os 12 e diz a eles: vocês também querem me deixar? Querem ir embora? A porta está aberta. Podem seguir aqueles 500. E Pedro então disse: mestre, nós também não estamos entendendo quase coisa alguma. Não entendemos nada. Assim como esses judeus que foram embora escandalizados, nós também não estamos entendendo. Nós sabemos que é expressamente proibido ingerirmos sangue. E o Senhor está nos dizendo que devemos beber o teu sangue. Nós não entendemos. Mas é exemplo das parábolas, do semeador e daquela história toda que o Senhor tem contado que a gente não entende. Mas nós nos assentamos aos teus pés daquela fogueirinha que acendemos no acampamento e pedimos a ti: mestre, nos ensina, nos explique o sentido dessa parábola, nos explique o sentido daquilo que tu ensinastes. Assim, mestre, não estamos entendendo agora, mas sabemos que tu há de abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nós não queremos ser como esses religiosos católicos, ignorantes, cegos, porque nós sabemos que somente tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós iremos, pelo amor de Deus? Nós vamos te deixar para fazer o quê? Para sentar no botequim e encher a cara de cachaça?
se deixar para fazer o quê? Para sermos queimados no fogo do inferno? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Nós é que somos tapados e não conseguimos compreender as revelações de Deus e as coisas que foram escritas no passado e que estão se cumprindo em ti, porque a tua palavra diz que as coisas do passado nada mais eram do que sombra daquilo que haveria de se cumprir. Sabe, aí está a grande revelação. Deus não mudou, Ele estava cumprindo todas as coisas. Você sabe que o que eu estou dizendo não é uma frase minha, mas foi o próprio mestre quem disse isso. Ele disse àqueles judeus preocupados com longas barbas brancas e seus filactérios e aquela Bíblia enorme debaixo do braço, ele disse a eles: não se preocupe, eu não vim destruir a lei. Vocês são ignorantes. Eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Eu vim cumprir. Eu sou o cumprimento de todas as revelações. Eu sou o cumprimento do sábado. Eu sou o cumprimento do senso de juízo e de julgamento de Deus. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas não serão vocês que executarão esse juízo mais. Cabe a vocês viver uma nova vida, debaixo do princípio da graça e do amor de Deus. E vai se cumprir agora aquilo que foi revelado ao profeta Ezequiel no passado. Haverá um tempo em que eu escreverei as minhas leis, não em tábuas de pedra, mas eu as escreverei dentro do coração de vocês, dentro do coração de vocês, e colocarei dentro de vós o meu Espírito. Preste atenção. Então nós temos uma revelação. Os propósitos e as leis de Deus não estariam em tábuas de pedra, mas dentro do coração, e haveria um novo Espírito. Paulo fala do princípio da graça, e que aqueles que quiserem viver segundo a lei, decaídos estão da graça, e se você quiser guardar um só dos mandamentos, terá que viver por todos eles. Se você quiser guardar o sábado como um mandamento da sua vida, terá que viver todos eles. Decaído você está da graça. Se você quiser circuncidar o seu filho, isso faz parte do princípio da lei. Foi uma briga de Paulo com a cúpula da igreja em Jerusalém, que queriam circuncidar os irmãos gentios que se convertiam ao cristianismo. E Paulo teve que discutir com eles e dizer: Cristo, a nossa circuncisão se cumpriu na cruz, aquilo era apenas um sinal. Abra uma mente de vocês, o sábado, dia do descanso, se cumpre em Cristo. Abra uma mente de vocês. Sansão foi um homem levantado por Deus para matar filisteus, desde o ventre de sua mãe. Ele não tinha muito entendimento, nem seu pai, nem sua mãe, de tudo aquilo. Apenas o Espírito Santo se apossava dele e dava a ele uma força sobrenatural. Ele era capaz de matar 1000 filisteus desarmados, apenas com o osso de um jumento que ele achou no chão. Ele matou 1000 soldados. Era uma força descomunal. Temido pelos filisteus, um homem de Deus nasceu e morreu cumprindo um propósito de Deus.
matando filisteus. E foram mais o que ele matou em sua morte do que em toda a sua vida. Mas ele fez uma coisa que nem ele próprio se deu conta do valor e da importância disso. Mas o pior é que muitas pessoas hoje, em nossos dias, não compreendem. Isso está vedado aos seus olhos. Eles não têm entendimento desta revelação profunda que foi dada por Deus num trecho da jornada e da vida desse homem chamado Sansão. Mas foi algo que marcou sua história e ele não sabe o porquê. Você lembra disso? Ele ia caminhando para a terra dos filisteus, ele estava para se casar com uma filisteia. No caminho, um leão veio contra ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão. Veja isso. Estamos falando de como ele não era um halterofilista roubado. Não. Ele era um homem. O Espírito Santo se apoderou dele. E ao invés dele correndo daquela fera, ao invés dele correndo daquele leão, ele avançou para ele. E ele agarrou esse leão em sua boca e abriu a boca desse leão. Preste atenção nisso. Ele estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aquele leão veio contra ele. E ele agarrou aquele leão em sua mandíbula e abriu, preste atenção nessa força, e ele abriu as mandíbulas desse leão, e não apenas ele conseguia manter aberta a mandíbula de uma fera como um leão, mas ele foi dando cada vez mais força em suas mãos e em seus braços. Ele começou a rasgar a mandíbula daquele leão, e ele foi rasgando o leão no meio, e dividiu aquele leão em duas partes, e tombou morto. Sansão, sem dúvida, não se dava conta do que estava acontecendo. Naquele momento, nada mais foi do que matar o leão. Talvez fosse mais fácil meter um murro na cabeça e esmagá-lo, mas ele não sabe nem porquê, mas ele foi impulsionado, ele agarrou as mandíbulas, ele levantou daquela fera e rasgou no meio, de alto a baixo, o que diz as Escrituras Sagradas. Ele rasgou aquele leão de alto a baixo. E ele foi embora com seu pai e sua mãe, e foram tratar das coisas do casamento. Quando voltaram, Sansão não disse nada a ninguém. Aquilo parecia algo especial, e ele foi procurar a carcaça da fera. E quando chegou lá, viu abelhas na carcaça do leão. Aquelas abelhas foram mandadas por Deus. Sabe, não existe nada que aconteça, não caia uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento ou da permissão de Deus. E aquelas abelhas fizeram uma colmeia na carcaça do leão. E ali estava o mel saboroso na carcaça da fera. Sansão pegou e comeu. E Sansão pegou e levou para seus pais, mas nada disse a eles. E aquilo ficou em seu coração. E ele voltou e casou-se com aquela filisteia. Era um propósito de Deus. Seus pais não entenderam, disseram: não há ninguém aqui, uma mulher no nosso acampamento entre os teus irmãos, você vai querer aquela mulher.
Mas a Bíblia diz que seus pais não entendiam e não sabiam que aquilo era um propósito de Deus, porque Deus buscava ocasião para colocar Sansão no meio dos filisteus. Deus moveu os sentimentos de Sansão. Aquele casamento, cuja festa durava 7 dias, Sansão disse: proporei a vocês um enigma. Veja como isso foi forte no coração desse homem. Ele não entendia, mas parece que ele sabia que isso era algo superior do que uma demonstração mera de força. Havia algo a mais nisso. Isso lhe incomodava. E ele disse: proporei um enigma. Um enigma é isso, é algo que nem todos desvendam, é algo que nem todos discernem, é algo que nem todos têm compreensão. E nem ele, coitado, tinha compreensão da dimensão disso. Do forte saiu do doçura, do comedor saiu comida. Se vocês me desvendarem esse mistério, se vocês descobrirem o significado desse enigma, eu darei uma capa a cada um de vocês. Se não, vocês me darão cada um uma capa. Bem, você conhece toda a história e sabe toda a tragédia que se abateu sobre a vida de Sansão por causa desse enigma que envergonhava aqueles filisteus, porque jamais descobririam a resposta. Mas eles ameaçaram sua mulher e disseram: vamos te queimar viva com o seu pai, vai todo mundo morrer aqui assado, vamos matar todo mundo. Descubra o enigma, a sua resposta nos der. E você sabe que foi o que aconteceu, sabe que Sansão matou toda aquela gente, colocou fogo naquele lugar, e depois foi embora e se acampou no deserto, e entrou a história de Dalila, que você conhece melhor do que tudo. Mas o que nós queremos nos deter é no enigma. Porque esse enigma permanece ainda misterioso na mente e sem resposta na mente da grande maioria das pessoas. Elas não conseguem compreender isso. Do forte saiu a doçura, do comedor saiu o alimento. Do que estamos falando aqui? Hein? Estamos falando do próprio que agia e se comportava e lidava com aquele povo em demonstração de força como de um leão e de comedor como de um leão, de uma fera, e um juízo e sentenças terríveis sobre aquele povo. E nós estamos dizendo que pela força do Espírito Santo em um homem, esta fera foi rasgada de alto a baixo. E você que conhece a Bíblia sabe perfeitamente que eu já estou fazendo menção ao que está escrito nas Sagradas Escrituras no momento em que Cristo, o leão da tribo de Judá, estava crucificado. E no momento em que ele deu o último suspiro e entrega seu espírito ao Pai, a Bíblia diz que o véu que havia no santuário e que
pela força do homem, mas pelo Espírito Santo de Deus, e rasgou o véu do santuário, de alto a baixo, mostrando que foi o homem de Deus e não do homem. O homem não poderia rasgar aquele véu. Se o rasgasse, teria que ser de baixo para cima, mas o véu foi rasgado de alto a baixo. Por isso, ele é o mesmo, uma nele sombra de variação, mas do forte saiu da sua. Não resistais ao animal, quem lhe bater numa face, e aí a outra. Orai pelo que vos perseguem, abençoai, vos digo, não amaldiçoeis, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Ameis uns aos outros, amem os seus inimigos, dai a todo que pedir, não vire as costas àquele que lhe pedir emprestado. Empreste sem esperar receber, porque até os pagãos emprestam também, buscando receber outro tanto. Se vocês amarem apenas aquele que vos ama, que recompensa nisso, até os pagãos amam aqueles que o amam também. Amem os vossos inimigos, fazei o bem, do forte saiu do sul, do comedor saiu a comida. Sabe, Sansão sabia que havia algo a mais ali. Isso marcou o seu coração, de forma que a ninguém ele disse que o que havia feito, nem a seu pai e nem a sua mãe. E aquilo foi algo tão forte que ele transformou num enigma, algo que ninguém poderia compreender e discernir, a não ser se fosse por Deus. E que eu e você possamos nessa noite compreender esse enigma. E tomarmos posse desse alimento, do mais puro mel, que nos é dado por aquele que era o comedor, e dele saiu alimento e comida, para alimentar a nossa alma. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu morri para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, é da carcaça dele que nós recebemos esse mel. É da carcaça dele. Sabe o que Pedro disse? Pedro disse: pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, é da carcaça, é do sangue desse leão, rasgado de alto a baixo. Nós temos agora livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não precisamos de sumos sacerdotes, não precisamos sacrificar animais, derramar sangue inocente de animais para nos justificar diante dele. Nós temos acesso, nós podemos ser perdoados, nós podemos ser sarados, nós podemos ser purificados pelo sangue derramado pelo leão da tribo de Judá. Que a tua mente, que a minha mente, que a nossa mente possa discernir e responder o enigma de Sansão. E a resposta não é apenas um leão. Não. A resposta é o leão da tribo de Judá. O forte saiu do sul, do comedor
Sai.